Ah, Érica, mas existe hoje em dia adubos químicos que são todos preparados, peletizados, na qual eles demoram para derreter no solo. Então, se uma chuva forte vier, não vai ter o prejuízo de perder em profundidade esse nutriente. Ok, ok, eu sei que tem essas alternativas. Então, quem tem essa condição, ótimo, perfeito, vai conseguir. Mas sempre vai, quem compra esse tipo de adubo também vai ter matéria orgânica no solo. Também vai. Dificilmente hoje em dia a gente vai encontrar quem não tenha. Então, no Mato Grosso do Sul, ele vai sair ali, vai sair, saiu o gado, o pasto está com um volume de massa maravilhosa, tá até gosto. Ali vai entrar a soja. Aí, quando na colheita, todo o resíduo da cultura da soja fica no campo. Aí entra o milho e assim por diante. Depois do milho já entra também o pasto ou outro grão, dependendo da forma da fazenda trabalhar. É isso que a gente tem que observar. É isso que nós temos que refletir. Tem coisas que, como essas fazendas têm um suporte muito grande de departamento técnico, que no caso nada mais é do que técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, trabalhando todos juntos, esse potencial de tentar trazer essa realidade para o dia a dia do campo é presente. Não tem para onde correr. Outra coisa que eu quero que vocês me escutem. Obedeçam os calendários de pulverizações. Se o preventivo é mais em conta, isso é com certeza. Não é eu, não é vocês, são todos sabem disso. Prevenir, né, é melhor do que remediar. Por quê? O remediar é caro. O remediar, não existe o remédio. Então, como tem essa loucura de clima, chove demais, aí sai e bate um solzão danado ali. Então, gente, vocês começam a ver que existem umas condições ali bem propícias para doença. Então, nós temos que prevenir isso. Só que a gente acaba não fazendo, não é? Mas na roça também é a mesma coisa, na lavoura é a mesma coisa. Principalmente doença, gente. Doença a gente não enxerga. Doença você não vê o esporo do fundo, uma pelota desse tamanho, voando assim aos olhos vistos e pousar na folha da planta para infectar. Não, ele é pequenininho e a gente não consegue ver. É levado pelo vento, é levado pela enxurrada. Então, se nós não prevenirmos algo que a gente não consegue enxergar, a gente não pode simplesmente chegar para remediar quando apareceu os sintomas. Buf! Explodiu os sintomas na roça. Várias vezes eu entro assim em roça, aí o produtor vira para mim, Érica do céu, olha, eu tô desacorçoado, eu tô chateado demais. De uma hora para outra, minha roça ficou desse jeito. Olha isso, prejuízo. Falei, é. Aí ele joga lá um produto, dá uma seguradinha leve. Aí eu pergunto para ele, qual foi a última vez que você jogou? Ah, uns 20 dias atrás. Meu Deus do céu. Preventivo. Nós temos que prevenir. Se você consegue entrar na roça, pelo menos a cada 7 dias, pode você usar produtos registrados que tenham uma carência ali, que você consiga manter suas colheitas dentro da semana, ou essa colheita vai acontecer só no final da safra, como no caso dos grãos, você tem que entrar, mesmo sem ver a aplicação de defensivos, seja ela caudas, que eu sempre passo para você, seja elas o defensivo agrícola registrada para a cultura que você está trabalhando, por favor, para não correr o risco de aceitar a sugestão de balcão de revenda
ou de vizinho para produto altamente tóxico que muitas vezes vai contaminar a sua terra e o que você come também. Porque eu já conheço gente que sabe que está jogando veneno forte, mas ele tem um pedacinho ali guardadinho, reservado e isolado que ele só dá para a família. E não é uma ou duas pessoas que faz isso, é muita gente que não liga, né, para isso. Não vê a gravidade do que é. Então, são esses pontos. Use matéria orgânica. Faz o tratamento preventivo. Não espere a doença aparecer os sintomas, porque se os sintomas já estão ali, é porque ela já infectou essa planta há dias atrás. 10, 15 dias atrás. Então, desse jeito, será que eu não poderia ter feito uma aplicação por semana, pelo menos, para poder dar uma freada, uma segurada na explosão da população? Não é mais barato você fazer esse tipo de coisa? Muitas vezes, se você trabalhar dessa forma, você pode usar até um defensivo mais moderado, mais barato, e ele vai ter eficiência, porque a população é menor. Agora, com uma população gigantesca, explodindo ali, borbulhando dentro da roça, você vai ter que pagar caro por uma molécula com alta tecnologia para tentar limpar a roça dessa doença. Isso sai caro. Então eu reforço, prevenir é melhor do que remediar, porque o remédio, gente, hoje, o defensivo químico tá o zóio da orelha da cara, de caro. Então, ou seja, então se você puder fazer essas aplicações, eu sempre falo pro produtor, se é 5 em 5 dias, por que parou? Se é de 7 em 7 dias, por que parou? Qual é o motivo? Ah, Érica, mas choveu. Olha, gente, se você está lá na roça e aí começou a chover, ou tem uma previsão de que vai chover daqui a algumas horas ou só de noite. Gente, quando tá assim, é o calendário de pulverização, não vou aplicar antes da chuva, porque alguma coisa a planta absorve. Isso que tem que fazer, é isso. Algo vai proteger. Então, um exemplo muito clássico é um produtor me relatando um ponto. Olha, que eu tive um problema muito sério com broca no meu pepino. Só que daí eu ganhei de um vizinho que trabalha com pepino também, um defensivo para broca. Comecei a pulverizar ali, faltou só um pouco da minha roça, do pepino, para eu pulverizar, porque eu tive que parar de trabalhar, porque veio a chuva forte. Logo depois de algumas horas, começou a relampear, eu tive que subir, por causa de raio, né, também. Aí deu umas 1, 2 horas, veio aquele pé d'água. Então, se você pulveriza e tem pelo menos 2 horas até realmente chover, vai ter o efeito. Tanto é que ele me falou, Érica, na área que eu consegui jogar esse produto e ficou ali na planta umas 2 horinhas, eu consegui controlar. Aquela outra que não consegui, tá feinha, dá até dó. E é verdade. Então, se você tem uma pequena janela, numa semana toda que está prevendo chuva, e tem uma pequena janela de 3, 4 horas, e geralmente nesse tipo de condição, o sol está bem fraco, muitas vezes nublado, então não vai ter aquela radiação muito grande ali. Então você pode arriscar e jogar esse defensivo sem você mudar o calendário. E se firmou o tempo, primeira coisa que você fizer, aplica. Porque se tá molhado demais, joga o defensivo, joga uma cauda bordaleza para poder segurar o crescimento dessa doença. E assim evitar que ela tenha aquela explosão de crescimento na roça. Então façam isso, entendeu? Eu sei que aquilo que eu falei para vocês está tendo essa diferença climática muito grande. E quem não tiver esses cuidados, o que vai acontecer? É triste chegar numa roça que muitas vezes você vê que poderia ter feito algo anteriormente e não foi feito, e o resultado é o quê? Perder cultura. Às vezes a cultura só você começou a colher ainda, quando você começou a ter o gostinho de que estava colhendo,
para, porque a planta, ela não tem nutriente. Existe um excesso de água encharcado no solo. Esse encharcado no solo mata a planta, porque ela fica sem como respirar e começa a dar muita doença. A raiz precisa também de oxigênio. Pouco, mas precisa. E ainda tem fungos e bactérias que pode crescer ali e assim por diante. Então, isso poderia ser evitado? Ah, poderia. Por exemplo, assim, tem muita gente que fala para mim, fala, Érica, eu não tô conseguindo plantar muito, tendo muito sucesso nos meus plantios, porque muitas vezes quando eu planto, ele tem alguns problemas da cultura morrer, né? Tem algumas coisas desse tipo. Então, quando acontece isso, é que às vezes a gente não antecipou. Então, vocês têm que conhecer a terra, se ela tem característica de secar rápido ou de reter umidade. Tem que ver tudo isso. E para isso que tem os agrônomos, para poder auxiliar vocês. Não é simplesmente para deixar passar batido. Então, o que eu venho falar, o ponto principal da live de hoje é: verifique, sempre observe o que você tem na sua roça. Tentem sempre fazer um bom preparo do solo antes de colocar a cultura. Por favor, tem produtores que é tão zelosos, tão detalhista, que ele fala para mim, Érica, eu tenho uma parte aqui, não plantei ainda. Eu falei, ué, mas por quê? Eu estou esperando conseguir esterco. Olha isso, dá até orgulho. Tem outros que falam, eu ainda não plantei nessa roça porque eu estou esperando trazer a matéria orgânica, que é uma palhada de uma braquiária do pessoal das caminhões de melancia que começou a rodar por aí. Então, dá jeito, tem como a gente poder fazer, é só questão de planejar. E ele planeja tão certinho que ele só coloca a semente na terra da forma que eu oriento. E dá certo, minha gente. É que nem o produtor falou para mim, falou, Érica, é que muitas vezes o produtor foi tão enganado por agrônomos, principalmente agrônomos de revenda, de balcão, que fica enfiando a goela abaixo, defensivo que não funciona, que engana, é caro, faz o coitado ter dívida e assim por diante. E aí quando chega um consultor para fazer um trabalho, para poder orientar de forma correta, ele meio que torce o nariz e fala, isso aí não vai dar para frente, só vai fazer eu morrer de trabalhar e não vai dar resultado nenhum. Mas dá. Então, assim, dessa forma tem que ser feito, tem que correr atrás, tem que ver o que dá para ser feito, para não perder. E o preventivo, aquilo que eu já falei para vocês, não tem nem o que discutir ainda, né? Se eu posso gastar menos prevenindo uma doença, porque assim, se eu não consigo colher mais vezes, um pequeno período apenas, quanto que eu deixei de faturar se eu só colhi um pouco? Será que foi mau negócio eu não ter usado o preventivo? Com certeza, porque se você usasse o preventivo, você ia colher mais, ia cobrir o custo do que você gastou. É isso que nós temos que pensar. Temos que prevenir, temos que antecipar a solução do problema. E muitas vezes, vocês não percebem, mas muitas vezes nós que estamos lidando com assistência técnica no campo, damos essas soluções, damos as dicas, os pormenores para chegar até o resultado, tá? Então, esse comportamento climático que nós estamos vivenciando desde 2021, com aquela geada e uma seca extrema, a quantidade de água que caiu no ano passado não se compara com o que caiu esse ano. E esse ano ainda tem muita gente produzindo. A única coisa que só não está produzindo mais porque o excesso de água está grande e a doença está rolando, está fazendo festa, está bombando. E eu sei que nem, por exemplo, Érica, mas poxa, a vida tá chovendo tanto que eu não consigo entrar com o meu pulverizador na roça para fazer o preventivo. Eu sei, tem um monte de coisa, um monte de barreira, mas vamos tentar da melhor forma possível, tá bom? Sempre.